pessoal! Então, hoje a gente está na companhia de mais um contratualista, um dos grandes precursores do liberalismo político, um filósofo inglês chamado John Locke. A gente vai falar um pouquinho sobre o John Locke, não na parte da teoria do conhecimento propriamente dita, do empirismo, mas nessa aula, nesse vídeo, o foco é trabalhar o contrato social do John Locke, ou seja, o contratualismo, né? A vertente, a defesa que ele fez do contratualismo, da ideia de que o Estado nasce de um contrato que a sociedade acordou, e como que essa visão do Locke se difere da visão do Hobbes e do Rousseau, que são os outros dois contratualistas. Essa teoria, para a gente contextualizar um pouco na filosofia, ela tem seu surgimento no século XVI com Hobbes e finaliza no século XVIII com Rousseau. Então o Locke está nesse meio do caminho, né? Ele é um filósofo do século XVII, a gente considera o Locke um filósofo pré-iluminista, né? Ele não viveu propriamente o movimento iluminista e nem tampouco a Revolução Francesa. Então, primeiro falando um pouquinho sobre o contrato social. O contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas, né, que veem a origem da sociedade, a sociedade enquanto um grupo de sujeitos, indivíduos, né, que serão chamados de cidadãos, que compartilham um conjunto de normas, um conjunto de regras que nós chamamos de leis. Então, todos os autores que identificam a origem dessa sociedade a partir da centralização de um poder político, de um governo, de uma soberania, são chamados de contratualistas, porque esse poder político ele nasce a partir de um contrato. Contrato no sentido de um acordo tácito, né, expresso, assinado, simbolicamente assinado, entre a maioria dos indivíduos. Esse acordo, esse contrato, ele assinala, ele marca o fim do estado de natureza, onde nós éramos selvagens e agíamos movidos pelos nossos instintos animalescos, e o início de uma sociedade civil, civilizada, de uma sociedade baseada num estado social e político, né? Esses autores contratualistas, fundamentalmente o Locke e o Rousseau, eles vão demonstrar uma preocupação bastante notória com a questão da legitimidade da estrutura política, né? Ou seja, com a questão do governo, como é que esse governo tem que agir para ser legítimo, para que essa sociedade o respeite, e ao mesmo tempo o que esse governo não deve fazer para ser autoritário, tirânico, despótico, né? Ou seja, ele não deve violar as leis contratuais. Esse pensamento do contrato social, do contratualismo, ele acabou se secularizando. Hoje é a melhor explicação que a gente tem na filosofia, na ciência política, na sociologia, sobre o poder do Estado, né? E é um pensamento que vai defender de todas as formas possíveis e impossíveis, né? A manutenção de um Estado laico, de um Estado separado do poder político, separado do poder religioso. A base do contratualismo é o justnaturalismo, que a gente precisa entender, que é importante esse conceito. Então, os contratualistas, em específico Locke e Rousseau, eles buscaram defender esse Estado que está nascendo através do contrato. Esse Estado ele tem como fundamento os direitos naturais. Os direitos naturais são chamados também de justnaturalismos, né? A ideia de uma justiça natural. O que seriam esses direitos naturais? Que também são chamados de direito positivo, né? Seriam os direitos da natureza humana. Seriam os direitos que nós temos por pertencermos à espécie humana, né? Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade. São os direitos naturais que todo ser humano, por pertencer à espécie humana, ele tem esses direitos, né? Eles são condicionados da natureza humana. Esses direitos naturais, eles são fundamentais porque eles acabam constituindo um limite
a intervenção do Estado. Então, esse Estado que a gente está criando com o contrato social, ele não tem um poder ilimitado. Ele também precisa respeitar o contrato. Ele também não pode violar o contrato. O contrato que vale para a sociedade, para os cidadãos, também vale para esse Estado que está sendo representado por um governo, né? Então, esse Estado ele não pode passar por cima desses direitos naturais. Ele não pode atentar contra a nossa vida. Ele não pode atentar contra a nossa liberdade. Ele não pode atentar contra a nossa propriedade, né? Em contrapartida, nós devemos obediência a essa lei. Lei essa que é representada por um governo, né? Naquele contexto, século XVII, era representado por um governo absolutista, um governo do rei, que no caso da Inglaterra vivia uma crise por conta de uma proposta de um governo parlamentarista, né? Um governo do parlamento. Então a gente vai ter na história da filosofia jurídica e política pelo menos 3 versões, né, fundamentais desse contrato. Então, uma versão de um contrato que vai gerar uma lei estabelecida pela vontade de Deus, isso vai produzir um governo monárquico, uma monarquia, onde o rei é visto como um representante de Deus na Terra. Uma segunda vertente, onde a lei é vista como natural, né? É vista como uma forma de observar o mundo, e aí você vai ter um governo republicano e uma terceira, republicano parlamentar ou republicano presidencialista, tanto faz, e uma terceira vertente onde a lei é ditada por uma razão, né? E aí você vai ter um governo também republicano parlamentar, porém mais voltado para o que o Montesquieu vai pensar como tripartição de poder, executivo, legislativo e judiciário, uma razão autônoma para cada um dos poderes, né? Essa é a obra mais importante do John Locke, a obra do pensamento político dele, se chama Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Então ele faz um tratado sobre como deveria ser esse governo que vai nos governar a partir do contrato social, a partir da instauração do Estado moderno. Essa obra é um tratado, né? Então ele tá defendendo um conjunto de teses, um conjunto de afirmações. E para entender um pouquinho essa obra, a gente precisa voltar ao contexto histórico da época. Estamos falando do século XVII, por volta de 1670, 1660 e poucos, né? Esse período foi muito turbulento para a Inglaterra. Havia uma crise política instaurada, um conflito entre a coroa, a monarquia inglesa, e o parlamento, né? Essas duas forças políticas viviam num conflito muito grande. Esse parlamento era representado por uma burguesia nascente, comerciantes, né? E a coroa ela era representada pela dinastia dos Stuarts, né? Então você vai ter ali um conflito político-religioso que se acentua com a questão do presbiterianismo, né? Da questão da rixa entre católicos e protestantes. E esse conflito vai gerar um período que vocês estudam em história como revoluções inglesas, e acaba que a monarquia perde esse conflito e a Inglaterra se torna um regime parlamentar, uma monarquia sim, mas parlamentarista, né? Onde quem vai governar é um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento e a realeza vai ter um poder meramente tradicional. O Locke está escrevendo durante esse conflito, ele é um defensor da república, do governo republicano, né? O segundo tratado sobre o governo civil é sobre o governo republicano, e nesse momento ele se coloca como um defensor do parlamento, porque ele vê o parlamento como um sistema muito mais livre, muito mais democrático e muito mais oxigenado, né? Representando de fato a população. Ele vai ser então considerado o mais importante, né? O pioneiro defensor do liberalismo político,
Liberalismo político esse que nasce contra o governo absolutista, né? Criticando esse governo, mostrando que o governo absolutista é autoritário, mostrando que o governo absolutista é centralizador, né? Que governa de maneira ilimitada e pelos recursos da religião. Então, o Locke ele vai defender, de certa forma, um governo laico, um Estado laico, uma separação entre a fé, que vai ficar no plano da igreja, e a política, que vai ficar no plano do Estado, né? E ele vai escrever muito nesse sentido, né? De atacar esse governo, essa monarquia centralizadora, não só na Inglaterra, mas no caso ele é inglês, mas ele também vai falar sobre a França, né, e até, de certo modo, a Espanha. O John Locke, um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho dele, ele era médico de uma família burguesa, era protestante, por isso ele defendeu muito a tolerância, a liberdade religiosa, a liberdade de culto religioso, e inclusive a liberdade de não ter nenhum culto religioso, que seria o ateísmo. Ele foi um filósofo empirista, um dos grandes defensores da ideia que nós nascemos sem conhecimento algum, sem ideias nenhuma, como uma folha em branco, uma tábula rasa, e o conhecimento é adquirido ao longo da nossa vida pelas nossas experiências sensoriais, a partir do tato, olfato, da visão, da audição e do relacionamento mesmo com o outro, né? O John Locke, diferente do Thomas Hobbes, ele considera que a natureza humana não é má, não é perversa. O homem não é o lobo do homem. Para o Locke, a natureza humana é pacífica. Ela não é necessariamente bondosa, como em Rousseau, mas ela é pacífica. O ser humano ele tem uma passividade, né? Ele desenvolve a racionalidade, ela não é inata, ela é desenvolvida a partir do crescimento do ser humano, né? Das experiências, e ele vai viver ali de modo pacífico. Eventualmente, no estado de natureza tem conflitos, tem disputas, tem vaidades e pode acontecer sim situações de violência, mas não é que o ser humano tenha essa predisposição natural. O Locke ele vai ser um grande teórico do direito natural e o direito natural para ele é um tripé, né, um triângulo. Né? É um triângulo, na verdade, um triângulo que se constitui como fundamental para a vida moderna, né? Então, aqui no topo estaria o direito à vida, como um direito natural, o direito à liberdade, como um outro direito natural, e o direito à propriedade, como um outro direito natural. Porém, no Locke, a propriedade não é necessariamente um bem comprado, uma mercadoria. A propriedade no Locke é o trabalho. O ser humano ele nasce com o direito de trabalhar, com o direito de criar, com o direito de produzir. E aquilo que ele acumula fruto dessa produção, dessa criação, tem que ser protegido por esse contrato. Então, é a propriedade como fruto do meu trabalho, né? E por isso ele vai ser um grande herói da burguesia. Porque diferente da nobreza da época, a burguesia trabalhava, e muito. Arregaçava as mangas, vendia, ia para o comércio, produzia. E por isso ela quer, né, que a sua produção, as suas propriedades privadas sejam protegidas por esse Estado, né? Então, o Locke ele também defende a ideia de um estado de natureza antes do contrato social. Então, antes da gente assinar o contrato, antes da gente fundar um estado positivo, nós vivíamos no estado de natureza, numa vida relativamente pacífica, mas, eventualmente, conflitos aconteciam, né? E um invadia o direito do outro. Para que isso não continuasse acontecendo, esses conflitos, essas eventualidades, nós chegamos a um momento que decidimos criar um contrato e instaurar uma sociedade civil, civilizada, com leis, com regras, com normas, né? Então, o contrato ele vai permitir esse exercício da liberdade. E essa liberdade deixa de ser ilimitada, como era aqui no estado de natureza, e essa liberdade ela passa a ser limitada, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro, que é um princípio constitucional.
O contrato para o Locke é o que vai justificar a criação do Estado. A importância desse contrato é fundamental. Esse contrato tem como papel a preservação da paz, a promoção da justiça, da igualdade entre os seres humanos e a preservação dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. No Locke, esse contrato não é um pacto de submissão, como é no Hobbes. No Locke, esse contrato é um pacto de consentimento, né? Então, todos os indivíduos, eles acordam aquelas normas, aquelas regras, aquelas leis, e o governo que vai tomar conta desse contrato, ele também participa do contrato. Então, existem duas partes no contrato: os que estão assinando e aqueles que vão ser escolhidos, no nosso caso, eleitos, para tomar conta desse contrato. Então, o poder desse governante é limitado, porque o Locke é um liberal. Os liberais, eles defendem a criação do Estado, mas eles veem o Estado como um mal necessário, às vezes muito mais mal do que necessário. O grande medo do Locke é que esse contrato dê poderes muito intensos para esse governante vira um déspota, um tirano, um ditador, né? Então, de certa forma, ele estava antecipando o que aconteceu no século XX na Europa com os regimes totalitários e aqui no Brasil também com a ditadura militar, né? A ideia de esse contrato dá plenos poderes a esse governo que está tomando conta do Estado durante aquele mandato e esse governo acabar se tornando autoritário, totalitário, centralizador, né? Então, o Locke ele vai defender que o poder do governante seja limitado, né? Por quê? Ele vai dizer, olha, porque se for ilimitado, quem garante que não vai haver um abuso de poder, né? E ele vai defender que esse Estado, que é representado por um governo que foi eleito por nós, escolhido por nós, esse governo ele não pode violar, em hipótese nenhuma, os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, aquele tripé, aquele triângulo. Se esse governo violar esses direitos, cabe a nós, sociedade civil, cidadãos, o direito de resistência. O que é esse direito de resistência no John Locke? Esse direito de resistência, na modernidade, na contemporaneidade, a gente chamaria de impeachment. Esse direito de resistência é um destrato, né? Então, o governo violou os direitos naturais, supomos, violou a liberdade, ou violou a vida, ou violou a propriedade. Então, nós podemos nos unir e rasgar o contrato. O contrato é simbolizado pela Constituição. Rasgar a Constituição, criar uma Assembleia Constituinte e escrever outra Constituição. Ou tirar esse governante do poder, tá? E eleger outro governante, que é o que acontece no impeachment, né? O Locke vai dizer que isso é uma desobediência civil. Ele vai dizer, sim, é uma desobediência civil. Os cidadãos têm direito de desobedecer quando o governo viola e desobedece primeiro, né? No Hobbes, o contrato é importante para garantir a paz, porque no estado de natureza havia uma ameaça à vida. No Locke, o contrato é importante para garantir a proteção dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Porém, nós, sociedade, precisamos fiscalizar o tempo todo esse governo, para não deixar que ele desrespeite esses direitos e se torne tirânico. Então, deixei aqui para a gente pensar, né, hoje em dia, nesse momento, coronavírus, crise, de todas as formas possíveis e impossíveis, anomia, segundo Durkheim. O que justificaria uma desobediência civil? O que justificaria que nós desobedecêssemos o governo que foi eleito por uma parte dos brasileiros, pela maioria dos brasileiros, né? O que justificaria desobedecermos esse governo? Desobedecermos esse governo que foi eleito pelas vias democráticas. Justificaria, numa visão lockeana, se esse governo
violasse o direito à vida, ou seja, nos mandasse diretamente para a morte. Violasse o direito à nossa liberdade de expressão, de culto religioso, ou violasse o direito à nossa propriedade. Então, caso esse governo viole um desses 3 direitos, ou esses 3 direitos ao mesmo tempo, no contrato está prescrito que nós temos o direito de desobedecer, o direito de resistir, fazer um destrato. Isso numa visão do liberalismo político do John Locke, né? O liberalismo esse extremamente comprometido com os direitos naturais, com os direitos do indivíduo, ou seja, com um governo democrático. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido John Locke. Ele é um autor muito importante, uma das grandes sustentações do liberalismo político. E até a próxima com o Rousseau. Até mais!